esta conferência de imprensa que nós hoje convocámos era para poder falar de um problema que as escolas têm, os professores sentem, que tem a ver com a sobrecarga horária, o que nós temos vulgarmente designado sobre o trabalho, e que leva a que, portanto, a partir de hoje, as pessoas possam fazer greve a essas horas que vão para além das 35 horas. Mas antes disso, eu acho uma notinha, até para nós podermos enquadrar isto, de dizer o seguinte. Hoje, uma vez mais, tem sido notícia, e já não só de hoje, mas hoje, em particular, passava nos rodapés das televisões que na zona de Lisboa e Val do Tejo, a novidade pode ser essa, porque não é lá longe, no interior, para onde ninguém quer ir, como é que se diz, em Lisboa e Val do Tejo, há 2.000 turmas que não têm ainda professores, sendo que este é um problema que se sente muito em Lisboa e Val do Tejo, mas também se sente em outras regiões do país, no Algarve, em zonas que são mais turísticas, em zonas que têm, portanto, hoje a habitação mais cara, ou em zonas onde já não há professores. E esta é uma situação que provavelmente se irá agravar, porque até 2023, entre 2019 e 2023, segundo os números do próprio Ministério da Educação, reunirão os requisitos atuais, que já são o que são, para se aposentarem, cerca de 12.000 professores. Portanto, ou seja, a tendência é para o agravamento deste problema. Para além disso, temos que o corpo docente português está envelhecido. A própria OCDE já recomendou ao país que tomasse medidas no sentido de atrair jovens para a profissão e de poder ir rejuvenescendo esse corpo docente, substituindo os mais antigos. Muitos dos professores que foram já candidatos a concurso e foram sempre ficando de fora, portanto, que não conseguiram entrar sequer num contrato, a obter um contrato, já desapareceram de circulação, ou seja, há milhares de jovens qualificados, que neste momento já arrumaram para outras profissões, e temos também ainda as escolas de formação de professores que não conseguem atrair jovens para os cursos. Este ano a situação não foi tão negativa como o ano passado, mas continua a ser muito negativa, ou seja, a escassez de candidatos é grande. O ano passado, lembro, houve escolas que nem sequer candidatos tiveram, não é? E, portanto, o problema que hoje existe é um problema que nós fomos falando nele e alertando para ele ao longo dos tempos, o problema do envelhecimento, o problema da falta de professores, todos estes problemas, e a resposta que íamos recebendo dos governos era que isso não era problema, porque cada vez havia menos alunos, portanto, se havia menos alunos, não eram precisos tantos professores, e, portanto, foi encarada como algo que era mais uma daqueles problemas que a FENPROF criava, mas que eram inexistentes, esse não era um problema nenhum. E, portanto, o que é que aconteceu? O governo foi, aos poucos, resolvendo o problema da falta de professores, que num primeiro momento foram afastados da profissão deliberadamente. Portanto, a intenção era baixar os custos da educação em Portugal, reduzindo o número de profissionais, que depois, a seguir, passou por também desvalorizar as próprias carreiras e, portanto, essa redução de custos para aqueles que se mantiveram na profissão foi através da criação de mecanismos, nomeadamente no âmbito da carreira docente, para que as pessoas não pudessem atingir os salários a que tinham direito e têm direito por força do próprio Estatuto de Carreira Docente, com estratégias como a não contagem do tempo de serviço, como a criação de vagas e o impedimento dos professores passarem para além, alguns do 4º escalão, muitos do 6º escalão, portanto, uma carreira de 10, e, portanto, foram sendo tomadas medidas e, para serem tomadas essas medidas, foi também desencadeada uma brutal campanha na comunicação social, através de governantes e de comentadores, uma brutal campanha contra os professores. Os professores foram atacados como, por toda a gente, por gente que enfim, assente na comunicação social, sobretudo nas televisões, como comentadores e de gente que ganha mais para dizer algumas idiotices em meia hora do que um professor a trabalhar com os seus alunos durante um mês inteiro, e governantes que a única coisa que souberam era, de facto, denegrir a imagem e atacar os professores, principalmente para, na opinião pública, poderem ganhar vantagem e poder desvalorizar a profissão, nos casos,
e noutros, nomeadamente naquilo que tem a ver com os horários, poderem sobrecarregar ainda mais os professores à custa de uma alegada profissão que era uma profissão de pouco trabalho. De pouco valeu que nós alertássemos nós, tantas outras instituições, universidades, académicos, cientistas da educação, que alertássemos para o estado de desgaste a que os profissionais estavam a chegar. De pouco valeu que se tivesse alertado para o problema de burnout, que neste momento, com níveis que são níveis graves, atingem cerca de 1/4 dos professores em Portugal, 24%, segundo o último estudo feito pela Universidade Nova de Lisboa, a pedido da FENPROF, e, portanto, foi-se deixando degradar, foi-se deixando envelhecer, foi-se sobrecarregando cada vez com mais horas de serviço o trabalho dos professores, foi-se enganando a própria lei, fugindo, contornando-a, colocando num horário que é visível, naquilo que o professor recebe, algo que muitas vezes nem é fácil de encontrar em legalidade, porque se fizermos as contas, fica a impressão que o horário respeita ao que está na lei, que o horário eventualmente total do professor é de 35 horas, mas depois é todo o problema do que não está na lei. Ou seja, não se inclui nos horários as reuniões, que deveriam estar na componente de estabelecimento, e depois os professores são chamados para fazer as reuniões fora do horário de trabalho, tendo que lá ir, tendo que participar, tendo que estar presentes, o que leva a que, e quem diz reuniões diz outras atividades, enganando ou dando a volta à própria organização do horário, colocando na componente de estabelecimento dos professores horas que são letivas, estou-me a lembrar dos apoios, estou-me a lembrar, por exemplo, da coadjuvação, ou seja, dentro de uma turma onde existe um processo de coadjuvação, o professor coadjuvado, que é uma turma, está na componente letiva e, por norma, o coadjuvante está na componente não letiva, quando ambos fazem um trabalho em conjunto que é letivo. Nos apoios, chegamos ao ponto de termos professores cujo horário de trabalho tem apoios aos alunos na componente letiva e depois também na componente não letiva, a fazer a mesma coisa, e agora até temos umas novidades extraordinárias. Por exemplo, os professores têm, a partir de determinada idade, nos casos, no segundo e terceiro ciclo de ensino secundário, a partir dos 50 anos, reduções de componente letiva, ou seja, não são reduções de horário das 35 horas, mas reduções da componente letiva, ou seja, do trabalho direto com alunos, e, no caso do primeiro ciclo e pré-escolar, nos regimes de monodocência, a partir dos 60 anos de idade, as pessoas podem requerer uma redução de 5 horas também de componente letiva. O que é que começamos agora a assistir? Que no pré-escolar e no primeiro ciclo, as pessoas têm os tais 60 anos, requerem a redução de componente letiva e essas 5 horas de redução de componente letiva é para ficarem com os alunos na própria turma a substituir o professor da turma que teve a redução, que por acaso é ele, né? Ou seja, na prática, os 25 horas do professor são na mesma no trabalho com os alunos, direto com os alunos, quando o que a lei prevê é que essas horas não possam ser atribuídas para trabalho letivo e, supostamente, o que o professor está é a fazer a ocupação plena dos alunos, por acaso dos seus alunos, por acaso da mesma turma, por acaso do mesmo espaço, por acaso a fazer rigorosamente a mesma coisa, ou seja, a redução das 5 horas por antiguidade, ou neste caso por envelhecimento e por desgaste, é com a mesma turma a fazer a mesma coisa. No segundo e terceiro ciclo de ensino secundário, agora também, e particularmente a partir deste ano, e em especial na zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde já identificámos as situações, está a acontecer também algo extraordinário, que é os professores com 60 e mais anos, com as 8 horas de redução letiva, que é o máximo que podem ter, por idade, por desgaste, porque têm mais de 60 anos, estão-lhes a ocupar essas horas de redução que a lei nem sequer admite que possam ter estes colegas serviço extraordinário atribuído, porque se eles estão desgastados, se eles têm essa redução, é-lhes completamente proibido ocupá-la com componente letiva ou até mesmo com serviço extraordinário, porque não é o pagamento das horas extraordinárias que alivia o desgaste, porque o desgaste é o mesmo. E o que é que estão a fazer as escolas? Estão a atribuir nessas horas, temos já casos de professores com as 8 horas de redução preenchidas com as turmas dos professores que não foram colocados. Ou seja, o que eu disse de início, que há 2.000 turmas em escolas públicas já que não têm professores,
essas turmas estão a ser atribuídas a professores nas reduções horárias que eles não podem ter porque já têm uma situação de envelhecimento e desgaste que justifica essa redução. E o que é extraordinário é que depois não se atribui como sendo aulas ou serviço letivo, porque como a lei impede que nessas reduções exista serviço letivo, põe-se como atividades de substituição da ocupação plena dos alunos, ou seja, os professores não estão lá para dar aulas, estão lá para tomar conta dos meninos, substituindo, e agora pergunta, substituindo quem? Ninguém, porque não há lá ninguém colocado, não é? Ou seja, neste momento, esta irresponsabilidade de vários ministérios que ao longo, e ministros e governos, que sobretudo nos últimos 12 anos, eu diria desde 2007 para cá, ministros Lourdes Rodrigues, Isabel Alçada, Nuno Crato e agora este senhor que esteve na última legislatura, aquilo que fizeram foi tentar dar cabo de uma profissão, indo contra regras de exercício profissional que estão estabelecidas em lei, indo contra um horário de trabalho que não é só dos professores, é de toda a administração pública, que são 35 horas, estando hoje calculado por um grande levantamento que foi feito neste país, o último estudo, foi feito com mais de 5.000 horários de professores, que o horário médio de trabalho dos professores em Portugal é não de 35, mas de 48 horas. Ora, se nós associarmos este horário absolutamente asfixiante que os professores hoje têm ao envelhecimento de uma profissão que é das mais velhas em toda a OCDE, aliás, a idade média dos professores em Portugal tem 5 anos acima da idade média dos professores dos países da OCDE, neste momento está em 50 anos. Eu lembro que nós abrimos este ano letivo, aqui na EB23 da Pedrulha, um agrupamento grande, desde o pré-escolar até ao 9º ano, com cento e muitos professores, em que a idade média é de 54,4 anos, em que professores com 65 são mais do que professores até 40, porque até 40 há lá 3 e os 3 têm 39, portanto a escola vai deixar de ter professores abaixo de 40. Portanto, isto mostra bem um retrato e acho que diz bem do que está hoje o corpo docente em Portugal e diz bem da impossibilidade de, com qualidade que se pretende e que é necessária, os professores possam exercer esta sua missão. Responsáveis, pois, os governos, os ministros da Educação, que desde o tempo do primeiro governo de Sócrates nunca mais foram ministros da Educação. Nós temos tido apenas delegados do Ministério das Finanças, na altura na 5 de outubro, agora já passou para a Infante Santo, portanto, no Ministério da Educação, sendo que se responsáveis são todos. Bom, o último Ministro da Educação, do governo anterior, para além da irresponsabilidade com que encarou estes problemas, até porque ele chega e está há 4 anos num tempo em que os problemas estão identificados e se foram agravando. E, portanto, até dizer, assim, à margem da própria conferência de imprensa, que se o próximo governo viesse a ter o mesmo Ministro da Educação, seria uma afronta aos professores, uma provocação aos professores. Seria começar logo da pior forma, seria de facto nomear ou manter na educação alguém em que, eu diria, incapaz de quase tudo. Incapaz de dialogar, incapaz de negociar, incapaz de reconhecer os problemas que têm a educação e as escolas, incapaz de enfrentar os problemas de frente, porque, na verdade, como todos lembramos, ao longo de 4 anos, sempre que os problemas surgiam com maior equidade, o Sr. Ministro da Educação desaparecia e deixava a outros. Inclusivamente, todos lembramos que da última crise, como assim se costuma designar, que houve na educação, em que o próprio governo, o Primeiro-Ministro, ameaçou que se a Assembleia da República contasse o tempo de serviço aos professores, o governo demitia-se. Portanto, acho que até foi a única situação que levou a que António Costa tivesse ameaçado com a Comissão de Governo, naquele processo de chantagem que o governo anterior veio a mover. Eu lembro que todos deram a cara, os ministros, nessa discussão, independentemente de melhor ou pior, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro do Trabalho, praticamente os ministros todos apareceram neste debate e o Sr. Ministro da Educação
desapareceu, provavelmente refugiando-se em mais uns jogos da bola, portanto a educação precisa de alguém que seja mais do que um incapaz para poder estar à frente deste Ministério da Educação e de resolver os problemas. E nós vamos reiniciar a greve agora, porquê? Que é importante também o dizer. Porque este problema, o ano passado, arrastou-se durante todo o ano. Este problema da sobrecarga ou do sobretrabalho arrastou-se durante todo o ano. E, até ao final do ano, manteve-se uma greve com estas características, ou seja, todo o trabalho que vai para além das 35 horas. Que não é pago como serviço extraordinário, portanto, às vezes, quando surge, e eu percebo que é uma questão de facilidade até de linguagem, professores vão voltar a fazer greve às horas extra, passava hoje no rodapé. Pronto, não são bem horas extra, porque eles não consideram horas extra, porque se fossem horas extra tinham que as pagar, e se fossem horas extra tinham um limite. Ora, e estas nem têm limite, nem são pagas, e não estamos a reclamar o seu pagamento, atenção, porque, como disse, não é o pagamento de uma sobrecarga de trabalho que faz com que ela passe a ser um alívio, portanto já não é sobrecarga, não é isto. O que nós entendemos e o que nós defendemos é que os professores têm que ter um horário de 35 horas, dividido em componente letiva, que tem que compreender todo o trabalho direto com alunos, componente não letiva de estabelecimento, que compreende todo o trabalho realizado no estabelecimento, incluindo as próprias reuniões, e componente não letiva individual, que é todo o trabalho que o docente tem que realizar e que não é propriamente nem com os alunos, embora decorra disso, nem na escola, e em que o professor tem que preparar as suas aulas, tem que fazer conversas, tem que fazer todo o trabalho que está previsto. E depois tem ainda a obrigação também de participar em formação, uns casos por razões de carreira, em outros casos porque a própria escola assim o impõe, sendo que, nos termos da lei, toda a formação contínua, em que o professor está obrigado, não é que queira fazer por si, tem que ser deduzidas as horas que não são na componente de estabelecimento. E as reuniões têm que entrar na componente de estabelecimento, que, segundo a própria lei, não pode ter mais que 150 minutos. O que é que acontece? Os professores, ou nessa componente de estabelecimento, ou na sua componente individual de trabalho, passam o dia em atividades sem tarefas burocráticas, em reuniões que não vá-se lá saber para o que é que servem. Muitas só servem porque há projetos que estão a ser desenvolvidos e que mais não são do que apenas projetos que decorrem das candidaturas, digamos, a áreas elegíveis de financiamentos comunitários, como é o caso agora da aplicação do Decreto-Lei 54, que tem a ver com a chamada educação inclusiva, enfim, não vamos agora falar nisso, ou a flexibilidade curricular, ou a cidadania, ou seja o que for, ou seja, como agora há muito dinheiro, parece que está havendo para financiamento, não só de formação, como dessas experiências todas, as escolas são metidas a projetos, são metidas à experiência, para tudo e mais alguma coisa as pessoas são mandadas para a formação e a situação até pode agravar-se quando o processo de municipalização estiver aí em pleno a avançar por aí fora. Agora, o que era preciso era que o Ministério da Educação tivesse em conta que os professores, de facto, têm limites, não só os limites legais do seu horário, mas também limites de resistência e de trabalho, e, portanto, não é possível que os professores estejam todos os dias, ou quase todos os dias, ou muitos dias, a trabalhar até altas horas da madrugada, que passem os seus fins de semana a trabalhar em casa, que é quando têm mais tempo para poder dar resposta a algumas das exigências, das tarefas que têm que desenvolver, que muitos deixem quase de ter família, de ver os filhos. A discriminação é completa, é claro, nós compreendemos que há coisas que é difícil ser de outra forma, mas as pessoas também são pais. O início do ano eletivo teve uma novidade para os funcionários públicos, devia ser para toda a gente, mas para os funcionários públicos, foi que tiveram umas horas para ir com os seus filhos à escola, menos os professores. Percebe-se aqui, porque tinham que estar eles nas escolas para receber os filhos dos outros. Mas eles também são pais, têm que ter pelo menos o seu tempo para estar com os seus filhos, para os acompanhar no fim de semana. E isso, neste caso, até maioria, eu diria que até já é mais avó que pai, mas, portanto, isto é uma situação que tem que ter cobro. Não pode continuar, não podem continuar a abusar dos professores dos seus horários. Ontem, porque às vezes isto não é tão visível como noutros setores. A justificação para que, por exemplo, durante o fim de semana,
a pediatria na margem sul do Tejo tivesse estado sem ninguém, as pessoas tivessem que se deslocar, tinha a ver precisamente com a redução do número de pediatras num primeiro momento e depois a desvalorização também da situação dos médicos, muitos fugiram e agora tudo cai em cima, só não se nota, porque de facto não há aqui, não se nota, não se notará tanto porque os alunos não ficam sem as aulas, a não ser onde não foram colocados professores, não é? Agora, esta é uma situação que está neste momento, como, para usar uma linguagem popular, a estourar com o corpo docente de todas as escolas. O corpo docente, como disse, está envelhecido, está desgastado, há muita gente já em situação de stress e muita gente já em situação de burnout, que é uma doença agora que a OMS também já reconhece, e aquilo que estão a fazer aos professores é para acabar de estourar de vez com o corpo docente. E escusa o Primeiro-Ministro ou o Partido Socialista, ou seja quem for, vir dizer nós reconhecemos o envelhecimento, não vamos pela aposentação, mas vamos permitir que os mais velhos deixem de ter tanto trabalho direto com os alunos, tantas aulas. Mas se fizerem isso, quem é que está lá para dar aulas? É que a irresponsabilidade desta gente deixou isto chegar a um ponto que é absolutamente inacreditável. Porque, claro, a desvalorização dos professores, os ataques aos professores, as campanhas junto à opinião pública contra os professores, naturalmente afastou os jovens, e alguns até menos jovens, que já estavam na profissão, e os que já estavam afastou-os da profissão, e muitos menos jovens de optarem por esta profissão. Para concluir, dizer, face à situação que já o ano passado aconteceu, disse, então, mas isso não tem visibilidade. Pois, não estamos, este ano vamos ver se não vão ter, se não vai ter visibilidade. Porque nós não estávamos a fazer greve às aulas, ou seja, as pessoas estavam a fazer greves a reuniões, que fez com que em muitas escolas muitas reuniões tivessem sido anuladas ou realizadas com menos gente, porque de facto muitos professores não participaram nelas, porque era fora do horário, e portanto não há uma greve que tenha visibilidade do género. Os professores estão em greve às reuniões e, portanto, os alunos ficaram à porta. Não, é depois das aulas. Embora este ano nós incluímos no pré-aviso de greve, já, e essa é a novidade do pré-aviso agora, por exemplo, os professores a quem foram atribuídas turmas nas suas horas de redução. Ou seja, se os professores estão em horas de redução de componente letiva, que impede a lei que seja atribuída até serviço extraordinário, quanto mais ser lá posto como se fosse uma coisa absolutamente normal, serem lá colocadas turmas a quem o professor tem de ir dar as aulas. Mas nós em julho reunimos com o Ministério da Educação. Na altura, o Secretário de Estado da Educação colocámos estes problemas. O Secretário de Estado disse que ia ver o que se passava, porque iria tentar resolvê-los, mas se tivéssemos informação ou acesso a horários que estavam ilegais, irregulares, que estivessem marcados por abusos, que lhe fizéssemos chegar. Já estamos a fazer chegar vários, desconhecemos em absoluto se estão a fazer alguma coisa para resolver, porque não dão resposta, não é? E, portanto, nós esperámos, até que chegou a esta altura, em que nós não vamos esperar mais, porque o Ministério da Educação não resolveu os problemas que existiam o ano passado e, pelo contrário, hoje até se agravaram. E como vão começar as reuniões de avaliação intercalar, algumas já esta semana, a maior parte delas para a semana que vem, mas como vão começar essas reuniões, nós decidimos entregar um pré-aviso que começa hoje a possibilidade de fazer essa greve, precisamente porquê? Para que os professores possam, se assim o entenderem, e não houver nenhuma medida especial nas escolas, possam não participar nessas reuniões. Isto porquê? Porque os professores são professores no país inteiro, são professores nas escolas todas, são professores em todos os concelhos e em todas as regiões. E, portanto, é absolutamente estranho e também inaceitável que haja escolas deste país, concelhos inteiros deste país, como é o caso de Almada, mas não só, e outros, onde as escolas vão fechar 2 e 3 dias, para que as reuniões de avaliação intercalar se realizem nesses 2 dias, se for uma escola mais pequena, ou nos 3 dias, e os professores vão estar em reunião nesses 2 dias ou nesses 3 dias, sem atividade letiva, para poderem não ter sobrecarga horária, e que muitas outras escolas, como de uma forma geral acontece, por exemplo, aqui em Coimbra e não só, os professores tenham que fazer essas reuniões ao longo de toda uma semana, ou até mais, mas mantendo as 35 horas de trabalho semanal. Ou seja, há professores que vão estar uma semana ou mais, com reuniões à noite, com reuniões ao final do dia, depois das suas aulas, depois de todo um trabalho que já foi esgotante. E ainda vão ter que fazer mais as reuniões, ou seja, mantêm-se as 35 horas de trabalho
e atira-se para cima desse horário e não há serviço extraordinário, e eu sempre a repetir, e não é isso que reclamamos. Reclamamos é condições para as pessoas trabalharem sem cair para o lado. E, portanto, há escolas que vão manter a atividade toda letiva e as pessoas à noite e ao fim do dia vão para lá para as reuniões, e ao sábado, em alguns casos, que até é ilegal, mas isso vale tudo. E depois há outras onde as escolas, e muito bem, decidiram interromper a atividade letiva, 2 dias, 3 dias, para que as reuniões se façam ao longo desses dias e depois a atividade continue, o que é normal que aconteça, mas pelos vistos só pode acontecer em alguns sítios, até porque nos sítios onde os professores vão ter que reunir sem interrupção de aulas e onde isso é colocado por muitos colegas aos diretores, a resposta que eles recebem é: pois, mas o Ministério não autoriza. Mas autoriza? Autoriza, quer dizer, eu nem sei se tem que autorizar, porque fala-se tanto da autonomia e do exercício da autonomia e do reforço da autonomia, e depois, pelos vistos, o Ministério, a acreditar, e acreditamos no que dizem alguns diretores, nem a autonomia dá para que a escola encerre 2 dias para as pessoas poderem fazer as suas reuniões. E, portanto, digamos, o início da greve agora tem a ver exatamente com o facto de essas reuniões de avaliação intercalar vão começar, não é? Começarão, e como eu disse, principalmente a partir do dia 21, e vão até à primeira, segunda semana de novembro, depende, mas sobretudo é a partir do dia 21 e primeira semana de novembro. E, portanto, mas algumas começam já esta semana, em algumas escolas, e, portanto, esta eu diria que é a primeira o grande apelo aos professores, é que sempre que as reuniões de avaliação intercalar forem marcadas sem a suspensão da atividade letiva, que os professores não participem nelas e possam, de facto, entrar em greve, até sabendo que em muitas escolas não é isso que está a acontecer. E mais, é que o ano passado, e desta questão da visibilidade ou não da greve, as escolas em que as avaliações, e foram várias, incluindo aqui na região centro, lá em cima de Famalicão, em Lisboa, em Setúbal, em muitos sítios, em Santa Maria da Feira, em São João da Madeira, portanto, estou-me agora a lembrar, em Castelo Branco, em muitas escolas, onde a greve é estas, reuniões de avaliação intercalar foi forte, em alguns casos foram anuladas e em outros casos os professores foram compensados das horas das reuniões, compensados, pronto, não é que seja a forma mais legal, mas tendo em conta o que já estava previsto para não desorganizar o próprio calendário de atividades, foram compensados nas horas de reunião em que estiveram, podendo eles corrigir, ou neste caso escolher as horas que poderiam ser deduzidas na componente de estabelecimento. Mas, por força da greve do ano passado, houve várias escolas no nosso país que alteraram os horários de trabalho das pessoas. O ano passado houve escolas que tinham os horários ilegais e que, na sequência da greve, depois os horários foram refeitos e nós recebemos esses horários e foi corrigido todo o abuso e ilegalidade que existia no horário. Portanto, pode ser uma greve, e é, de facto, uma greve que não tem expressão dos alunos que ficam à porta, porque não são sobre a atividade letiva, com exceção, como eu já disse, vamos ver, dessas turmas atribuídas na redução de componente letiva por antiguidade, por idade, neste caso, né? A antiguidade aqui não é um posto, infelizmente é um desgaste muito grande. Mas, de uma forma geral, incidirá sobre outra atividade que os diretores meteram na componente letiva ou no estabelecimento, irregularmente, ou que, sobretudo, puseram fora das horas de trabalho. Dizer que, da maior parte dos diretores, é evidente que alguns são um mau exemplo, alguns eu acho que têm mesmo alguma satisfação poderem perceber que há ali da parte dos professores, há ali uma insatisfação grande em relação aos horários, mas na maior parte dos diretores não é isso. A maior parte dos diretores não consegue, ou porque o Ministério não autoriza quando eles perguntam, ou porque eles mesmos já sabem que nem vale a pena perguntar. Muitos dos diretores é porque neste momento, não tendo professores para todas, nem tendo professores, nem tendo horas para todas as solicitações a que as pessoas são obrigados, muitos diretores não têm grande alternativa que não seja cometer estas ilegalidades, mas não pode ser. E eles têm que ter coragem, ou seja, os próprios diretores e aos diretores das escolas, que são nossos colegas, claro, nós também apelamos isso, eles têm que ter coragem. Os diretores das escolas têm que perceber que, se aquela situação é ilegal, eles têm que ser os primeiros a dizer junto do Ministério: nós não temos horas,
nomeadamente crédito da escola, para determinado tipo de atividade que já não cabe no horário dos professores. Se não têm professores para dar determinada resposta, eles têm que poder dar a resposta de outra forma e serem colocados professores. Agora, é evidente, por exemplo, nós tínhamos esta informação. Há um agrupamento neste país que tem 5 professores do primeiro ciclo com redução letiva de 5 horas cada um. O que significa 5 vezes 5, 25, um horário completo. Isto traduzir-se-ia na contratação de um professor com esse horário completo. Sabe o que disse o Ministério da Diretora? Nem pense, tem que contratar 5 professores para 5 horas. Ou seja, não permitiu isso e por uma razão simples. Porque se ele tivesse horário, se houvesse um com horário completo, que conseguisse 3 anos horário completo, entrava nos quadros. E, portanto, ao pôr uma escola a ter que contratar alguém para 5 horas, e neste caso 5 para 5 horas, ou o limite seria 2 para 10 horas e 1 para 5, a escola não consegue. Porque 5 horas de serviço de um professor contratado, portanto, se o professor recebe 1000 euros com as 25 horas, é um quinto, portanto, são 200 euros. Ninguém vai trabalhar para 200 euros, sobretudo se não for à porta de casa, onde vai fazer uma perninha, como se costuma dizer. E, portanto, esta é a realidade. Esta equipa ministerial e este ministro em particular têm sido absolutamente incapazes de dar resposta aos problemas, de os enfrentar, de ter solução. É digamos, eu diria quase, naquilo que tem a ver com os ventrílocos, ele é quase apenas alguém que mexe a boca para falar ao centeno, eventualmente apenas com um ar mais jovem que o seu colega de governo. Mais nada. Pronto, e é por isso que nós começamos hoje esta greve e que vamos, para já, mantê-la. Vamos ver quem é a próxima equipa ministerial. Evidentemente, se for o mesmo ministro, já sabemos o que é que vem, portanto, ela vai manter-se até o fim do ano, no final. Se mudar para alguém que esteja preocupado com os problemas e os queira resolver, depois nós iremos, na primeira reunião, colocar, entre outras, também esta questão. E, ao colocarmos esta questão, vamos esperar uma resposta que, se for positiva, levará ao levantamento da greve.